Amigos do esporte, muito boa noite, né? Estamos iniciando mais um Esporte na TV, aqui na Vale TV, nesta noite de terça-feira, uma tarde muito quente, né? E continua quente, estamos aqui de casaco, paletó, gravata, porque, lógico, a temperatura aqui está bem agradável, com ar-condicionado a todo vapor, né? E a boa notícia para os colorados: o Internacional está jogando e já está vencendo pela Copa São Paulo. O jogo teve ameaçado de não ser realizado, porque muita chuva, o juiz deu condições e o Internacional, mesmo com o problema, então, sendo prejudicado tecnicamente, já que o gramado não é bom e ainda sorte chuvas, quer dizer, o Internacional vencendo, o Internacional já é um dos 7 classificados nessa fase, e que vai enfrentar Corinthians ou Guarani de Campinas, que jogam a partir das 21 horas. Mas hoje, na terça-feira, como sempre estava aqui no ano passado, e onde já esteve conosco, está aí de novo o Daniel. Tudo bem, Daniel? Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectadores da Vale TV. Estamos aí, estávamos acompanhando o jogo do Internacional, jogo em andamento lá na cidade de São Carlos, pela Taça São Paulo, categoria Júnior. O Inter vai vencendo ao Rio Claro por 1-0, gol do Mila a 8 minutos de jogo, nesse momento 35 minutos de jogo. É, o Internacional que tem um dos goleadores da competição, né, que é o Petra, né, e está vencendo, vai passando de fase, vai olhar de camarote depois do jogo entre Corinthians e Guarani, para saber quem será o adversário na próxima fase. Quer dizer, são 14 times que estão indo aí, agora já ficam 8 só, né? E depois fica 4, e aí até no dia 25, quando sobrarão 2 times que estarão disputando a decisão da Copa São Paulo. O Internacional já foi 4 vezes campeão dessa competição. 4 vezes, né? Campeão da Taça São Paulo. Dessa competição. Busca aí o seu 5º título. É, e o Internacional com uma equipe muito forte, muito competitiva, né? Jogando o Internacional que também treinou hoje à tarde lá em Miami, né? Onde ele vai disputar uma competição amanhã contra o time alemão. Então, inclusive, o Internacional deve estar treinando essa hora. O jogo amanhã às 23 horas, hein? 23 horas e 30 minutos. 23 horas, horário aqui do Brasil. Horário brasileiro. A Copa Florida Cup, que já começou no domingo e já teve 2 jogos. O Bayer Leverkusen ganhou de 1-0 do Santa Fé, né? E o time americano, o time do Ronaldo, o Fort Lauderdale Strikers, perdeu de 2-0 para o Schalke 04. Então, no momento, o Schalke 04 e o Bayer Leverkusen lideram a competição. É uma competição de turno único, cada equipe joga 2 partidas. E que poderá ter mais um vencedor, né? Porque são chave e não vão se enfrentar. Vai ficar pelos critérios de saldo de gols, confronto direto. Não, mas confronto direto não vai ter, porque poderão ser 2 times de chaves diferentes. Porque não vão se enfrentar aí, né? Por exemplo, o Internacional enfrenta o Bayer Leverkusen, né? E o Fluminense. O Internacional não enfrenta o Santa Fé, né? Não enfrenta o Santa Fé, não enfrenta o Corinthians e também não enfrenta o Atlético Mineiro, que são os outros brasileiros na competição. Então, realmente, é uma competição que foi feito alguns critérios, né? E que foi feito para o pessoal reunir lá o futebol, uma pré-temporada, e que não vai ter, na verdade, o campeão, ou quem foi melhor disso, ou quem perdeu. O Internacional, se ganhar, vai ser muito bom. Se perder, não vai perder nada, porque está lá fazendo o marque da sua marca. Mas, além disso, já temos aí também, ontem a gente não falou, mas tu já tem tabela da Sul Minas também. Já temos a tabela da Copa Sul Minas Rio. Foi divulgado recentemente a tabela do novo campeonato regional envolvendo os catarinenses, cariocas, paranaenses e gaúchos. A primeira rodada da Sul Minas Rio, a competição começa no dia 27 de janeiro, mas os gaúchos, Valdir, estreiam no dia 28. 28. Quer dizer, 3 dias antes do início do campeonato gaúcho, regional, né? Que vai começar dia
31. Dia 31 de janeiro. Quer dizer, tem um jogo que é dia 30 que eu não sei quem faz. Eu acho que é o Internacional em Ipiranga. Então o Internacional joga dia 28 e aí no dia 30 já volta a jogar. 2 dias depois volta de novo. Então, e quais são os jogos agora, os primeiros da dupla Grenal nessa competição nova que está começando, essa Liga, a Liga Sul Rio-Minas? No dia 28, o Grêmio joga fora de casa diante do Avaí, o jogo lá em Florianópolis, na ressacada. E no dia 28, o Internacional no Beira-Rio recebe a equipe do Coritiba. Do Coritiba. Então, nós teremos então Grêmio em Santa Catarina, na Rio Grande do Sul contra Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul contra o Paraná na competição. Depois nós teremos a próxima rodada, só dia 17, quer dizer... Depois do Carnaval. Então o pessoal vai descansar aí 15 dias, então, nessa Copa, né? Daí o Internacional volta a jogar contra... O Internacional volta a jogar contra o Avaí. O Internacional joga em casa com o Avaí no dia 18 de fevereiro. E um dia antes, no dia 17, o Grêmio recebe a equipe do Coritiba. Quer dizer, o Internacional, o Coritiba, então, joga contra a dupla Grenal, então, de primeiro. Joga primeiro contra o Internacional em Porto Alegre, depois joga lá na sua casa, no Paraná, contra o Grêmio. Então, uma competição que tem o Atlético de Minas, Flamengo do Rio, Criciúma de Santa Catarina, Cruzeiro de Minas, Fluminense do Rio, Atlético do Paraná, América Mineiro, Figueirense de Santa Catarina, Avaí, Grêmio Internacional do Rio Grande do Sul, mais o Avaí, e eu acho que falei todos, né? São todos. Só confirmando, o Coritiba jogará 2 partidas em Porto Alegre, contra o Grêmio, dia 17 de fevereiro, e um pouquinho antes, no dia 28 de janeiro, contra o Internacional. Jogará 2 seguidas em Porto Alegre, o Coritiba. 2 seguidas em Porto Alegre. Muito bem. E fechando a participação na primeira fase da dupla Grenal, teremos o clássico Grenal agendado para o dia 9 de março. 9 de março, o Grenal que vale 6 pontos. O pessoal sempre fala em jogo de 6 pontos, mas por que esse é um jogo só, né? Mas esse é o verdadeiro vale 6 pontos, porque vale os 3 pontos da Liga Sul-Minas e mais 3 pontos do Gauchão. Grenal confirmado para a Arena no dia 9 de março. Muito bem, então está aí essa competição. Essa competição, a Sul-Minas, que é um trailer, mas que não vai dar nada, né, para ninguém, nem vaga para Libertadores, nem Copa do Brasil, nada. É simplesmente o título, a competição Uma competição regional, resgatando os antigos regionais que aconteceram no começo da década de 2000. Me recordo que em 2002 teve a Copa Sul-Minas, o Cruzeiro foi o último campeão. E naquela época eram equipes do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Essa Sul-Minas que já teve o Grêmio também como campeão de uma delas, né? O Grêmio campeão da Copa Sul. Contra o Paraná, final. Acho que foi a primeira competição, né? A primeira competição no ano de 1999. E aí o Grêmio foi o campeão. Então, eu não sei se o Internacional já conquistou essa competição, até porque depois não foi mais disputada. Ela foi disputada de 99 até 2002 e depois teve uma parada retomando no ano que vem, nesse ano agora, 2016. E que estava, não sei se tem o aval, sim, deve ter o aval da CBF, senão ela não poderia ser disputada, né? Inclusive em emissora aberta, podemos falar, a Rede Globo transmitirá os jogos da primeira rodada e também da última rodada, a grande final. A grande final. Então tá havendo uma briga, negócio de patrocínio, de não fazer, de vem. O Carnaval em Porto Alegre está uma briga, porque a RBS quer comprar os direitos de só ela transmitir, e aí agora parece que ela vai fazer uma noite só, e aí a TVE entrou no páreo para fazer também, mas não quer pagar também as transmissões. Então, tem uns carnavalescos que querem, porque ela dá uma visibilidade aparecendo na televisão, e tem uns carnavalescos que não querem que a TV pague para poder transmitir. Então, é uma quebra de braço, e a gente sabe que a TVE, que é uma emissora do Estado, o Estado não tem, do governo, e o governo não vai dar. Ele quer dar o apoio, né, para que realmente possa fazer. Então, está aí uma briga no Carnaval, o que vai ter uma briga no futebol, que pode não haver transmissões esportivas, até porque uma emissora tinha direito, outra entrou, e aí está embargado o problema. De repente, nós podemos não ter as transmissões que
aí com certeza as rádios vão ser valorizadas, né? A rádio que sempre transmitiu, e aí quando a televisão entra, muitas vezes a televisão não quer mais nem que o rádio transmita, ou os repórteres não podem fazer entrevistas, então uma série de coisas aí que de repente se a televisão não fizer, aí o velho radinho, né, para escutar, e eu que sou oriundo do rádio, vou ficar muito feliz vendo o radinho aquele que o pessoal vai, o radinho de pilha, né? E como era bom, o pessoal cria aquelas imagens. Tu já chegou a trabalhar pela rádio, na web, né? Rádio Galera da Web, participei de 6 transmissões. Então, mas eu que comecei lá em 1984, sei que muita gente está nos ouvindo, nem era nascido ainda, então, como repórter, e aí a gente sabe que o rádio é uma coisa diferente, a rádio, quem escuta a rádio, cria-se uma situação, o repórter dá a visão dele, como é, o comentarista comenta sem o pessoal ver, e o narrador é o que tem que dar aquela emoção toda da bola rolando, de que está acontecendo, não está acontecendo, e aí o pessoal praticamente vê o jogo ouvindo a transmissão, né? Então, por isso eu sei muita gente, eu sou um desses que eu gosto de, mesmo quando está passando na televisão, colocar as imagens da televisão e a narração no radinho. Só que é complicado porque muitas vezes o rádio é mais rápido, né? E aí a gente já sabe o que aconteceu aqui e ainda não aconteceu na televisão. Já deu o gol no jogo tal e pelo rádio e a televisão não deu a imagem. E a televisão ainda não deu a imagem. Então, realmente, mas gosto muito de assistir, então, os jogos pela televisão, mas escutando no radinho. Então, eu sou um homem do radinho e eu gosto disso. Mas o Novo Hamburgo andou apresentando novidades também. Novo goleiro anilado, foi apresentado. Novo goleiro. Foi apresentado. Um goleiro que já tem passagem. Currículo grande no futebol mineiro. No futebol mineiro e brasileiro. Eu acho que ele já jogou aqui no Estado do Vale aquela vez contra o Internacional, no Salgueiro. Se não foi titular, ele estava no banco. Poderia estar no banco. O Bruno Fuso, goleiro de 1,94 m, foi apresentado ontem pelo Esporte Clube Novo Hamburgo, goleiro de 30 anos, goleiro que já passou pelo Araxá, pelo Atlético Mineiro, e a sua última equipe foi o Vila Nova de Minas Gerais, o Vila Nova de Nova Lima. O Bruno Fuso se junta a outros 3 goleiros no Estádio do Vale, ao goleiro Jandrei, que jogou a última Copa Rio Grande do Sul, o Matheus, que era reserva do Jandrei, e também ao goleiro Lauro, que recentemente foi promovido da equipe juvenil. O Jandrei, esse foi uma cria do Internacional, né? Nas categorias de base do Inter, né? Exatamente, o Jandrei que passou pela base do Internacional e que no ano passado foi promovido a titular do Esporte Clube Novo Hamburgo, jogou algumas partidas pelo Gauchão e nas 2 Copas regionais da Federação o Jandrei foi o goleiro titular. Bom, então o Novo Hamburgo agora conta com seus 3 goleiros, né? Para começar a competição. Novo Hamburgo que tem amistoso amanhã. Tem amistoso confirmado amanhã às 17 horas no Centro Municipal de Ivoti, Novo Hamburgo contra o Sindicato dos Jogadores Profissionais. E o segundo jogo, o treino do anilado, na terça-feira que vem, lá em Gramado, 10 da manhã, na Vila Olímpica, Novo Hamburgo contra o Avaí de Santa Catarina. O Avaí que vai ser adversário do Grêmio. Será que o Avaí já vem para ficar semana que vem, não, é na terça o jogo? É na terça-feira. É dia 19, não, ele não vai ficar tantos dias aí no Rio Grande do Sul, né? O Avaí que será o primeiro adversário do Grêmio na Liga no Sul, dia Minas. 28, né? E semana que vem é dia 19. Então está aí o Novo Hamburgo que vai enfrentar o Sindicato amanhã, esse Sindicato que já jogou ontem contra o Aimoré, perdeu por 2-0, né? E já tem também, o Sindicato tem um amistoso com o Grêmio também marcado lá para o CT, né? Para o CT... O CT ali, o Dourados? Não, o Carvalho, Luiz né? Carvalho. Luiz Carvalho. Presidente Luiz Carvalho. Carvalho. E o Grêmio que também não confirmou ainda, mas deve confirmar um amistoso com o Danúbio. Danúbio do Uruguai. Do Uruguai, que vem fazer um amistoso aqui. E por falar em confirmação, né? O Grêmio ainda não confirmou, mas deve confirmar amanhã o Fred como novo contratado. Ele que hoje já passou o dia no CT, né? Acompanhando, treinando, mas se passa o dia aqui, tu acha que ele não vai ser contratado?
Será que ele ia já para lá sem ter alguma coisa assim? Eu acho que tem Nós grande- tentamos o dia todo um contato com o Luizinho Valentim, diretor do Esporte Clube Novo Hamburgo, mas que é empresário também de futebol e é um empresário do Fred. Quer dizer, a hora que o Fred, ele rescindiu o contrato, tomou iniciativa, foi lá e pagou a multa rescisória, é porque ele já tinha uma certeza que o Grêmio ia contratá-lo, né? E é um grande jogador, o Fred. É um grande, e o Grêmio precisa mais um jogador. E aí vai brigar com o Jeromel, com o próprio Cadu, né? E é um jovem, e foi também muito bem na equipe do Goiás. Alguém diz, mas um time rebaixado, foi rebaixado, mas é um jogador que E acabou fez sendo parte. um dos destaques da equipe, sendo um dos goleadores da equipe. Fez vários gols, Vários né? gols de falta, inclusive um muito bonito, né? Um de meia puxeta lá, né? Meia Pucheta. Foi um dos Mas- goleadores do Goiás. Mas olha, tu olha bem a carinha do rapaz ali te olhando. Quem sabe tu Vamos diz para ele, chamar- quem sabe tu diz para ele o que ele tem que fazer agora. Vamos chamar os nossos apoiadores culturais e o Esporte na TV volta em seguidinha com novas informações do esporte.